Olá, seja bem-vindo à leitura dos Cânticos das Romagens. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Muito bem. Desde o Salmo 120 até o 124, o salmista está a caminho de Jerusalém. Então, Stephen Kaung, em seu livro, ele coloca estes 4 primeiros salmos como um estágio inicial. Ele chama de o estágio da purificação. É quando então o cristão, no caso aqui o peregrino, ele inicia a sua caminhada, ele sai da sua casa, ele está a caminho, está em trânsito. Mas quando chega aqui no 125, Stephen Kaung começa um novo momento, um novo estágio. E esse estágio aqui já não é mais um estágio de purificação, já é um estágio de comunhão. É quando então o salmista já está em Jerusalém, ou seja, ele chegou, ele estava a caminho do 121 ao 124, mas quando chega aqui no 125, ele chegou a Jerusalém, ele já está entrando pelos portões de Jerusalém, e o que ele está vendo impressiona ele. Ele olha para Jerusalém e percebe que Jerusalém está cercada pelos montes, o monte de Sião ali imponente e Jerusalém construída toda fortificada com seus muros, e o que ele percebe é solidez. Ele percebe que é uma cidade compacta, sólida, consistente, edificada sobre uma montanha. Então, ao olhar para Jerusalém, ele então é levado a fazer uma comparação. E a comparação que ele faz é que aqueles que confiam no Senhor são como este monte, que não se abala, que está firme. E como os montes que estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Quando ele vai progredindo em sua caminhada, a sua fé vai sendo fortalecida. Ele entende que a caminhada é uma caminhada de fé. De maneira que as experiências que Deus permite que tenhamos em nossa caminhada têm como objetivo tornar a nossa fé pura, sólida, consistente. Que nós não sejamos mais, como Paulo disse, como meninos levados por vento de doutrina, como pessoas instáveis, como pessoas que oscilam, que não têm firmeza, como um avião que ele então na saída até uma certa altura ele tem instabilidade, mas quando chega a uma altura ideal ele passa a ter estabilidade, de maneira que não há mais tanto perigo no sentido de ficar instável. Assim também, em nossa caminhada cristã, é natural que quando a gente começa essa caminhada, a gente perceba instável. Mas é de se esperar que, depois de algum tempo seguindo ao Senhor, tendo experiências com Ele, experimentando que Ele é o supridor, que Ele é o que cuida de nós, que Ele nos ampara, que Ele nos livra do mal, que Ele está constantemente vigiando para o nosso bem e fazendo com que os inimigos não triunfem sobre nós. É natural que, com o passar do tempo, a gente comece a ter uma fé mais estável. E assim nós nos tornamos como este monte de Sião, como esta Jerusalém compacta, firme, sólida,
porque nós aprendemos a confiar em Deus. E confiando em Deus, nós sabemos que circunstâncias adversas vão surgir, que inimigos vão tentar nos destruir, mas Deus está conosco. Deus está acompanhando-nos constantemente. O salmista, no Salmo 23, ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E depois ele começa a falar de experiências cotidianas, que o pastor leva ele para comer em pastos verdejantes, o pastor leva ele às águas tranquilas, conduz ele por veredas de justiça. Razão pela qual, quando ele vai passar por um vale de sombra e morte, ele não teme, ele não fica hesitante, ele não é paralisado pelo medo, pelo contrário, ele continua avançando. Por quê? Porque ele tem uma certeza: o Senhor está comigo, sua vara, seu cajado me consola. Isso indica maturidade. O cristão maduro, ele já está com os seus pés em Jerusalém. Ele não está mais nessa caminhada. O cristão imaturo, ele está caminhando da sua casa para Jerusalém. O cristão maduro, ele já tem essa consciência, porque ele confia no Senhor. Ele sabe que Deus está sempre ao seu lado, que a palavra do Senhor é fiel, que o Senhor que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, está sempre ao seu lado. Essa é a consciência de Jesus. Ele diz para os seus discípulos em João 16, vai chegar a hora em que o pastor será ferido, as ovelhas debandarão. E ele diz: olha, o inimigo vem me prender, vocês vão me abandonar. Mas aí ele encerra ali o discurso dizendo assim: mas eu nunca estou só, o Pai está sempre comigo. Ele tem uma confiança sólida, ele tem essa estabilidade espiritual, porque ele confia em Deus. Ele não confia mais nele, ele não confia na sua capacidade, ele sabe que isso não é uma fonte estável de confiança. Então, como o monte de Sião que não se abala, como Jerusalém edificada sobre os montes, estes montes que dão solidez a esta cidade, também é o mesmo que dá solidez aos que confiam no Senhor, porque eles sabem que o Senhor está ao redor de seu povo, desde agora e para sempre. O verso 3 estabelece aqui um fato, e ele fala assim: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Ele distingue os ímpios e os justos, como no Salmo 1. O domínio dos ímpios não é permanente, ele pode ser temporário. E isso acontece exatamente porque é o interesse de Deus que o justo não estenda a sua mão à iniquidade, que o justo não se torne ímpio como os que tentam oprimi-lo. Essa é a razão por que Deus não permite, e se permite não por muito tempo, que o cetro dos ímpios acabe prevalecendo sobre os justos. Os versículos 4 e 5 é uma antítese. Ele fala da boa disposição, da boa intenção de Deus para com os que são bons e retos de coração, e fala sobre a natureza ou o processo natural da queda dos ímpios. Isso é bem retratado no Salmo 1, quando o salmista diz que o Senhor, ele tem por bem-aventurado o justo, porque ele não segue o caminho dos ímpios, ele não se detém na roda dos escarnecedores, no caminho dos malfeitores, e ele medita na lei do Senhor, ele tem estabilidade, ele é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas correntes. Deus faz bem, porque tudo que esse justo faz, Deus faz prosperar, Deus deixa prosperar. E Deus faz o bem aos que são retos de coração e aos que são bons. Porém, os ímpios, aqueles que se desviam por sendas tortuosas, Deus permitirá que a ruína venha sobre eles. A perdição do ímpio é a sua própria impiedade. Então, o caminho natural do ímpio é a perdição. E isso está bem claro no versículo 6 do Salmo 1, que diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos,
mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma tradução diz assim: o caminho dos ímpios os conduzirá à perdição. Então, neste Salmo 125, ele está já em Jerusalém e ele tem agora uma estabilidade espiritual. Não está mais oscilante. Como Pedro, ele já não está mais escolhendo a quem seguir. Ele já sabe que ou segue a Jesus ou não segue absolutamente ninguém. Né? Para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O cristão que é maduro, os seus pés estão ali em Jerusalém e ele já está pronto para participar da festa que ali se realizará. E ele tem consciência de que Deus cuida daqueles que têm um coração bom e são retos para com ele. E Deus, evidentemente, dará aos ímpios o seu destino justo. Assim, o romeiro aqui, o peregrino, entra em Jerusalém. Deste 125 até o 134, ele está em Jerusalém. Ele está participando das festas. Ele está se envolvendo nas atividades que ali acontecem. E assim ele vai crescendo cada vez mais em comunhão e conhecimento de Deus. Que Deus te abençoe.